Oi, turma! Prontos para nossa aula de geografia? Vamos lá comigo? Turma, hoje em geografia nós vamos compreender melhor a circulação de pessoas, produtos e serviços. A gente sabe que o tempo inteiro tem veículos, pessoas, produtos, mercadorias circulando de um lado para o outro. A gente sabe que os trabalhadores todos os dias vão para as empresas, a gente sabe que quem trabalha nos transportes todos os dias vão buscar o transporte para poder levar as pessoas de um lugar para outro. E é através dessa circulação de pessoas, de veículos, de serviços e mercadorias que a área rural e a área urbana têm as suas relações comerciais, elas têm as suas relações financeiras. A gente já aprendeu o que é a área rural e o que é a área urbana, certo? E é através dessa circulação que ocorre a relação entre uma e outra. É como se fosse uma ponte que liga uma e outra. São essas circulações de pessoas, veículos, mercadorias. E aí, como é que ocorre o auxílio de uma para a outra? A área rural, mais ou menos, assim, resumidamente, é onde as pessoas extraem, ou seja, tiram as coisas da natureza, trabalham com a agricultura, que é a plantação e produção de novas plantas, vegetais, trabalham com a criação de animais, como as vacas, os bois, as ovelhas. Então, tudo isso acontece na área rural. E da área rural, essas coisas são enviadas para a área urbana, que mais ou menos desses produtos que são tirados da área rural, eles vão ser fabricados na indústria, eles vão passar por um processo de industrialização, eles vão ser trabalhados na indústria e da indústria eles saem para o comércio, que o comércio é a venda do produto já pronto. Quando você chega no mercado, por exemplo, encontra uma manteiga. A manteiga, ela já está toda trabalhada na embalagem, dizendo qual o conteúdo que tem dentro da manteiga. Mas antes de chegar na manteiga, ela passou por um processo muito grande. Veio de produtos lá da área rural até a área urbana. Então é assim que funciona. E quando o produto já está pronto, ele também auxilia para que a área rural continue funcionando. Porque os trabalhadores da área rural, as pessoas que vivem na área rural, elas também se utilizam das coisas que são comercializadas. Além disso, como o processo hoje em dia precisa ser mais rápido, porque a quantidade de pessoas é maior, na área rural é utilizado máquinas, rações para os animais que são cultivados, sementes, coisas para trabalhar na agricultura. Então, tudo isso é mantido também pelo comércio da área urbana. Então, uma está ligada à outra. Depois dessa explicação, agora, vocês vão ficar com a explicação da Kika sobre de onde vem o leite. Vocês vão entender melhor esse processo de retirada do produto, do animal ou da natureza, passado pelo processo de industrialização até chegar no comércio. Então, vamos lá comigo? De onde vem? Oi, seu Tomás, me vê uma vitamina no capricho. É pra já, dona Kika. Que delícia! A maçã que vem da macieira, o mamão que vem do mamoeiro, a banana que vem da bananeira e o leite vem da... Mamadeira. Haha, falando sério, seu Tomás, de onde vem o leite? Da geladeira, Kika. Ninguém leva a sério as minhas perguntas. Eu levo, Kika. O leite vem da mãe. O quê? De onde é que vem o leite? Da mãe! Hã? Da mãe, Kika. O leite das mamães é a primeira refeição de muitos animais. Por mamarem desde pequenos, eles são conhecidos como mamíferos. Então eu sou uma mamífera? Isso mesmo. Todas as mamães mamíferos fabricam o leite com a fórmula certa para alimentar seus bebezinhos.
Quer dizer que o leite que o seu Tomás está pondo na minha vitamina foi tirado da minha própria mãezinha? Não, Kika. Os seres humanos são os únicos mamíferos que continuam a beber leite mesmo depois de desmamar. O leite que você bebe é produzido pela vaca lá na fazenda. Tudo que a vaca come ajuda na produção do leite. Ele tem proteína, vitamina, cálcio e gorduras. O leite da vaca é um alimento muito nutritivo para os seres humanos. A gente chama de ordenha o momento em que o leite é tirado da vaquinha. Esta é uma ordenha manual. Mas o leite industrial, como eu, que é vendido nos supermercados e que está sendo usado na sua vitamina, foi ordenhado mecanicamente. A ordenhadeira é uma máquina que é colocada nas mamas de várias vaquinhas ao mesmo tempo. Isso garante mais higiene e evita a contaminação do leite, que é retirado por mangueiras e recolhido. Da fazenda, o leite é transportado em caminhões para uma usina. Os tanques destes caminhões são verdadeiras garrafas térmicas gigantes que protegem o leite do calor para ele não estragar. Lá na usina acontece a pasteurização. Pasteurização? A pasteurização é uma técnica para acabar com os bichinhos que podem azedar o leite. Estas máquinas esquentam o leite e depois esfriam rapidinho. Assim, as bactérias são destruídas e o leite continua saboroso e nutritivo. Depois de pasteurizado, o leite vai para os tanques. Aí começa a produção dos mais diversos tipos de leites: desnatado, integral e longa-vida. Também do leite se faz o iogurte, a manteiga, os queijos e outros alimentos gostosos. Depois de pronto, o leite que você bebe é embalado e transportado para o supermercado. E daí vai pra minha vitamina, que não fica pronta nunca. Quem não chora não mama, Kika. Sua vitamina está prontinha. Eba! A minha vitamina com a proteína do leite industrializado, que foi ordenhado de uma vaquinha e depois foi levado para uma usina e foi pasteurizado e depois embalado e depois transportado para um supermercado e depois foi batido nessa vitamina e agora alimenta uma linda menina! Nossa, Kika, de onde vem tanta sabedoria? Não conto. Conta, vai. Não adianta chorar o leite derramado. Se eu contar, você não vai acreditar. Um tchauzinho vitaminado e até o programa que vem, com mais um De Onde Vem! Olha só, a gente viu que ocorre uma circulação, ocorre um tráfego, há um deslocamento de um lugar para outro para que o comércio ocorra. E é por diferentes vias de trânsito que ocorre essa circulação de pessoas, produtos e serviços. Essa circulação ela pode ocorrer pelas vias terrestres, que pode ser pelas estradas, pode ser pelas ferrovias, pode ser pelas rodovias, etc. Tudo que for na terra é através de vias terrestres. Ela pode acontecer pelas vias aquáticas, que pode ser pelos rios, pelos lagos, pelos mares navegáveis. Onde tiver um processo, um deslocamento pela água, é através de vias aquáticas. E pelas vias aéreas, pode ser por rotas de aviões, de helicóptero, ou seja, quando o transporte estiver indo pelo ar, é pela via aérea. Para cada uma dessas vias que eu citei, as terrestres, as aquáticas e as aéreas, há regras e sinalizações que organizam o trânsito delas.
E todas as pessoas que sejam as que serão levadas, sejam as que irão conduzir os transportes, elas precisam estar atentas às regras necessárias para poder circular nesses trânsitos das vias terrestres, aquáticas ou aéreas. As pessoas devem saber as regras que organizam o tráfego terrestre. Para esse tipo de movimentação através da terra, existem os sinais de trânsito, que eu tenho certeza que vocês conhecem os sinais de trânsito, não é? Pois é, nas vias terrestres nós nos utilizamos dos sinais de trânsito, que eles são convenções internacionais. O que isso quer dizer? Em todo lugar nós iremos entender os mesmos sinais, a simbologia que indica a cor vermelha, o que a cor vermelha indica, o que a cor verde indica, o que o amarelo indica. São utilizações internacionais. Onde você for, a regra será essa, pelas vias internacionais também. De acordo com o fluxo de veículos, as pessoas devem obedecer às normas do tráfego, do trânsito. No Brasil, nós temos o Departamento Nacional de Trânsito, que é conhecido como DENATRAN. Esse DENATRAN é um órgão responsável por dar autorização para que os motoristas possam conduzir os veículos nas vias públicas. Por meio de testes que eles fazem com os motoristas, de conhecimentos práticos e teóricos sobre os sinais de trânsito e as leis de regulamentação. Então, através do DENATRAN, eles classificam a pessoa como alguém que pode conduzir um veículo e alguém que não pode. Porque para que a pessoa possa conduzir um veículo nessas vias terrestres, ele precisa entender como funciona o tráfego terrestre, como são os significados das sinalizações. Então, ela precisa compreender o trânsito para poder estar nele, né? E conduzir através dele. E não só nas vias terrestres, tá? Como a gente bem viu, as regras funcionam em todas as 3 vias, as terrestres, as aquáticas e as aéreas. Olha só, aqui para você está os semáforos. Eles são aparelhos de sinalização urbana, rodoviária ou ferroviária. Ou seja na área da cidade, no centro da cidade, seja nas rodovias, ou seja nos lugares onde passam os trens, metrôs, as sinalizações através de semáforos que orientam o tráfego. Existem semáforos que são para os pedestres, que são para as pessoas que estão andando, e os semáforos que são para os veículos, que são para os carros que estão circulando. Em ambos, seja no pedestre ou no de veículos, o vermelho indica perigo, pare. O verde significa sinal aberto, podemos prosseguir. E o amarelo significa que ele só existe primeiro em um semáforo, que no caso é o semáforo dos veículos. E ele significa atenção, espere, vamos trocar aqui a sinalização. Talvez vá mudar do vermelho para o verde ou do verde para o vermelho. O amarelo está indicando, preste atenção que está mudando a sinalização agora. Talvez não atravessa agora, não passa com o carro agora. O amarelo serve para indicar que haverá mudança na cor do semáforo. O Departamento Estadual de Trânsito, que é chamado de DETRAN, Departamento Estadual de Trânsito, e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transporte, que é o DENIT, são os órgãos responsáveis por providenciar as placas de sinalização que orientam os veículos e pessoas nas áreas urbanas, rurais e litorâneas. Eles são os responsáveis pela organização para que as pessoas possam compreender e trafegar tranquilamente. As placas que sinalizam as pessoas que trafegam, elas são variadas. Para cada serviço ou situação, há cores e indicações determinadas, e a gente vai conhecer agora. Existem as placas de serviços auxiliares, para indicar alguns serviços como pronto-socorro, como restaurante, como serviços em geral. Existem as placas de serviços auxiliares. Estas são pintadas de azul, branco e preto, podendo apresentar também a cor vermelha. E dentre essas placas de serviços auxiliares, temos a de serviço mecânico, a placa de pronto-socorro, a placa de restaurante, a placa de abastecimento, a placa de hotel,
a placa de serviço telefônico. Então, essas placas azul, branco e preto, e às vezes com vermelho, elas indicam os serviços auxiliares. Aí temos as placas de regulamentação, que elas informam aos usuários as proibições, as condições, as restrições e obrigações que deverão ser seguidas nas vias, tanto nas urbanas como nas vias rurais também. Essas placas de regulamentação, elas são pintadas de vermelho, preto e branco. Temos a placa de parada obrigatória, que é bem essa aqui, pare. Temos a placa de dê a preferência, a placa de velocidade máxima permitida, que é até o máximo de velocidade que você pode atingir com o seu veículo, a placa de sentido de circulação de pista ou via, a placa de passagem obrigatória e a placa de siga em frente. São os exemplos que eu estou trazendo para vocês. Temos também as placas de advertência, que são as que alertam as pessoas que estão se utilizando dos tráfegos, das vias. Elas alertam esses usuários para as condições do local e a sua natureza. Elas são pintadas de amarelo e preto. Por exemplo, animais na pista. Veja se não adverte. Quem estiver dirigindo, tenha cuidado, porque animais podem passar por aqui. A placa de curva acentuada à esquerda. Olha, quando chegar um pouco mais lá na frente, à esquerda tem uma curva acentuada. Então, talvez desacelere um pouco para você conseguir fazer a curva. Então, ela está sinalizando isso na via. A placa de curva acentuada à direita. A placa de área escolar. Ó, se é uma área escolar, tem crianças passando de um lado para o outro da via. Então, talvez seja melhor não acelerar tanto para estar atento a quem vai passar. Às vezes as crianças também nem passam quando estão sozinhas, sem a visualização dos pais, sem o cuidado dos pais. Às vezes elas passam assim correndo e é bom estar atento. Então a placa de área escolar serve para indicar e avisar isso, né? A placa de passagem sinalizada de pedestre. Tem uma sinalização para o pedestre fazer a sua passagem de um lado para o outro. E a placa de mão dupla adiante. Adiante, você irá encontrar mão dupla, que é uma de ida e uma de vinda. Temos também as placas de indicação, que são as que identificam as vias, os destinos e os locais de interesse. Você, quando sai de um lugar, você quer chegar a outro, você tem um destino. E essas placas de indicação, elas vão indicando onde é que você está, quanto tempo falta para você chegar onde você pretende chegar. Essas placas também têm por finalidade orientar as pessoas que estão conduzindo em relação aos destinos e às distâncias, né? Como eu já falei. Elas são pintadas de verde e branco. Temos o sinal de posicionamento de localidades, que no caso aqui, ó, indica Brasília, 60 km, Alexânia, 10 km, Abadiânia, 20 km. Aí temos a placa de localização, temos a placa de pré-indicação, a placa de sinal de indicação de direção, a placa de marco quilométrico e a placa de sinal de pré-indicação de direção e sentido para as saídas. Então, todas essas estão indicando para onde fica tal coisa, quanto tempo falta para chegar em determinado lugar. Temos as placas de sinalização de obras. Essas placas têm por finalidade a utilização dos sinais e elementos de sinalização horizontal e vertical, semafórica, que é de semáforo, e de dispositivos e sinalizações auxiliares, de tal maneira que os condutores das vias eles sejam advertidos sobre alguma intervenção na pista e possam identificar seu caráter temporário. Essas placas de sinalização de obras, elas são pintadas de amarelo e preto. Por exemplo, a placa de parada obrigatória à frente, que é exatamente essa, pare. A placa de pista irregular, a placa de área com desmoronamento, a placa de lombada, a placa de caminhões na pista, a placa de depressão. Então, essas placas, elas sinalizam obras, sejam elas inacabadas ou acabadas, mas elas sinalizam obras feitas nas vias. Placas educativas, essas placas educativas têm como finalidade educar as pessoas que utilizam das vias
quanto ao comportamento nas vias e também sobre a segurança que elas devem ter no trânsito. Essas placas educativas são pintadas de branco e preto. Use o cinto de segurança, verifique os freios, só ultrapasse com segurança, pare fora da pista, obedeça à sinalização. Não podemos nos esquecer também que existe outra sinalização que todas as pessoas devem usar, que é a faixa de pedestres. Com essa faixa de pedestre, nós podemos atravessar a rua, as avenidas, com segurança. O mais importante é a segurança que a faixa de pedestre nos proporciona, porque os carros param antes dela. Então a gente pode saber onde estão os carros, se eles vão parar. Se eu decido atravessar fora da faixa de pedestre, eu tô correndo risco de vida, porque pode vir um carro louco e me levar embora. Se na faixa de pedestre já não é tão seguro, imagina fora dela. Quando o sinal está vermelho para os veículos, quer dizer que nós podemos passar. Apesar de todas essas preocupações com a segurança no trânsito, todos os dias nós vemos casos de acidentes fatais, onde as pessoas chegam a morrer. Ou não vemos acidentes no trânsito o tempo inteiro. Isso acontece por outros motivos. Os sinais de trânsito não são respeitados, as pessoas dirigem embriagadas, as pessoas não prestam atenção no trânsito, um pneu furou, algum veículo capotou sem motivo, sem culpa da pessoa que estava conduzindo. Os sinais de trânsito não são respeitados, muito respeitados aqui no nosso país. O Brasil, que é o nosso país, é um dos países com maior índice de infratores, de pessoas que não obedecem às sinalizações de trânsito. Então, essa foi a nossa aula de geografia de hoje. E agora eu vou dizer para vocês os exercícios que nós devemos fazer para praticar o que aprendemos hoje. Um beijo e até amanhã. Tchau, tchau!